Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da disciplina de desenho arquitetônico, eu vou elaborar com vocês um corte, certo? Inicialmente eu vou elaborar esse corte no AutoCAD, mas eu sei que alguns não têm acesso a esse software, não tem problema, mas a elaboração daqui já dá para dar um norte de como a gente deve elaborar esse desenho à mão, certo? Eu também vou fazer esse corte à mão com vocês. Mas aí, como a planta de coberta, eu gosto de deixar as duas formas aqui registradas, tá certo? Aqui também vai dar para entender legal. Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai iniciar a execução do nosso corte escolhendo o local, né, por onde esse corte vai passar. Então, aqui no meu caso, eu vou selecionar o tipo de linha, que é a linha de corte, né? Aí, no caso de vocês, o que é que vai acontecer? Lá na nossa aula, vocês devem ter visto, lá na primeira aula da gente, quando a gente falou sobre noções gerais, aí a gente conversou sobre o tipo de linha, que a linha de corte é uma linha diferenciada, ela não é uma linha contínua, certo? Ela é do tipo traço, ponto. Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar o tipo de linha que vocês vão ter que desenhar, certo? Ó, traço, ponto, né? Ou traço e um tracinho menorzinho, né? Pequenininho. Certo? Bom, feito isso, a gente vai escolhendo esses cortes vão passar. Primeiro de tudo, né? No caso de vocês, vocês não têm os elementos estruturais locados. E eu sempre recomendo que vocês passem o corte em cima dos banheiros, né? E aí, quando eu vou elaborar uma planta baixa, eu sempre tento fazer com que os banheiros, né, tanto superior quanto inferior, eles casem. Se não for o caso de vocês, não tem problema. Mas vocês têm que locar, né, o reservatório de vocês de uma forma lógica, onde você saiba que você pode colocar pilares, né? Então, no caso de vocês, por exemplo, em cima tem um banheiro, aí embaixo do banheiro tem um quarto, aí não pode ficar um pilar no meio do quarto, né? Então, vocês vão ter que fazer essa manobra, né, pensando no melhor local onde vocês poderiam colocar o reservatório. No meu caso, já está muito simples, porque eu coloquei os elementos estruturais desse projeto arquitetônico. E então, ó, daqui eu já vou visualizar. Geralmente eu coloco em cima do banheiro, né? Mas aqui, ó, o meu banheiro não tem uma estrutura para suportar um reservatório superior. Mas essa parte aqui, ó, tem, certo? E até outra coisa que eu queria conversar com vocês. Embora a gente já tenha elaborado a planta de locação encoberta, depois que a gente posicionou o reservatório, a gente vai ter que fazer uma pequena adequação nessa planta, tá certo? Mas aí fica um assunto para o próximo vídeo, tá? Para mostrar para vocês como ficaria então a planta de coberta. Então, sem mais delongas, vamos locar o corte, né? Primeiro eu vou alocar o corte longitudinal. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem que passar esse corte onde hajam detalhes relevantes. No caso dessa planta, é uma planta muito simples, né? Mas o que tem de relevante nela? O reservatório, né? Então, eu vou passar esse corte pelo reservatório e tentar pegar a maior quantidade de detalhes possível. Então, ó, vou passar ela aqui, por enquanto, certo? Depois dessa distância aqui, ó, daqui para cá para ficar simétrico, eu vou marcar, tá certo? Para não ficar torto, né? Vamos até dar uma olhadinha agora. Aqui tem 1.6. Vou voltar aqui 0.027 para ficar com 1.6. Vamos só verificar aqui se ficou. E deu errado. Mas aí depois a gente coloca só para ficar a mesma distância, certo? Para ficar uniforme. Aí vê só, pessoal. Eu vou mover um pouquinho essa linha, porque eu quero passar ela, ó. Vê só. Vamos ver só um pouquinho mais para cá. Deixa eu desativar aqui meu F8, porque facilita. Ó. Mais um pouquinho, né? Vou ver lá aqui. Aqui. Por quê? Veja só. Externamente, o que é que a gente vai visualizar? Deixa eu organizar essa cota aqui. Ó, o que é que a gente vai visualizar? Eita, peraí, gente. É melhor ela vir até aqui, né? Porque a gente sabe que essa parede tem 15. O que é que a gente vai visualizar? Eu vou fazer esse corte e eu escolhi visualizar tudo que tem pra cá. Por quê? Eu pego mais detalhes, né? Se eu fosse visualizar o que eu tenho pra cá, eu ia pegar uma quantidade menor de detalhes.
Então o que a gente vai ver? Aqui, olhando para cima, depois a gente vai fazer aquela setinha, né, que indica a visualização do corte. Olhando aqui para cima, o que a gente vai ver? Ora, essa parede aqui em vista, certo? Inclusive, esse pilar que está alocado aqui dentro, ele tem a mesma espessura da parede. Então, a gente não vai visualizar ele. Então, a gente vai ver essa parede em vista até aqui, certo? Vamos ver essa parede aqui em vista e essa parede em vista. E vamos ver esse portão aqui da garagem em corte, né? Ó, a linha tá passando bem em cima dele. Aí vamos ver essa grande parede em vista. Aí quando chegar aqui, ó, a gente vai ver essa parede aqui cortada, né? Ó, 15 centímetros. Vamos visualizar essa janela da área de serviço. Vamos ver essa outra parede cortada. Vamos visualizar essa janela do banheiro. Vai passar pela porta, que também vai estar cortada, pela janela cortada e, por fim, pelo muro, certo? Existem duas formas de vocês começarem o corte. Primeiro, vocês podem posicionar, né, a planta baixa de vocês, e aí é um pouquinho difícil, porque nada de vocês são 2 pavimentos, né? E vocês estão fazendo uma folha pequena. Mas o que você pode fazer? Você pode posicionar sua planta baixa, né, acima, e uma folha auxiliar abaixo, né, para tá puxando direto as linhas de chamada para os cortes. E aí eu vou demonstrar isso para vocês quando a gente vai fazendo à mão. Ou ainda, você pode simplesmente ir marcando as distâncias, que é como eu vou fazer aqui para simplificar o entendimento de vocês, tá certo? Então, ó, eu só vou trocar aqui o layer. Por enquanto, pessoal, eu vou deixar no layer alvenaria. E depois a gente vai modificando o layer de acordo com o que a gente está conseguindo visualizar, certo? Daquela forma, puxando, eu só vou marcar as linhas externas. Então, ó, aqui começa e aqui termina, certo? Vou marcar aqui a linha horizontal, né? Então, já vou limitar aqui, ó. Tudo limitadozinho, né? Como vocês devem fazendo de vocês. Aí eu vou começar aqui, pessoal. Primeiro, como a gente viu nas últimas aulas, primeiro a gente vai ter o contrapiso, certo? Aqui pra cá é como se fosse o nível da rua. É uma coisa que a gente vai conversar depois. Então a gente vai ter o contrapiso, e o contrapiso geralmente ele tem 10 centímetros. Então a gente vai dar uma distância de 10 dessa primeira linha horizontal. Depois, o nosso pé direito. O pé direito a gente vai colocar com 2,80 ou 2,70, né? Vamos colocar aqui com 2,80. Certo? Que é a altura do piso acabado até a face inferior da laje. 2,80, tá certo? Então, vamos ver, ó. A primeira distância que a gente tem aqui, ó, é 80 centímetros, né? Aí, a gente vai visualizar essa parede em vista. Então, vamos marcar aqui, ó, 80 centímetros. Eu já vou dar um trem aqui, para não estar prolongando as linhas por enquanto. Depois a gente confere, né? 80 centímetros, depois a gente vai ter a parede ponto 15 em vista, né? Certo? Aqui é a parede do portão do carro. Aí, ó, se você observar aqui, ó, eu deixei 5 para cá e 5 para cá, e a gente tem a folha do portão. Então, aqui eu vou deixar os 5 também, no centro da parede, ó. Então, aqui eu vou desenhar 5 centímetros. Aqui, né, vou dar o trim. No caso de vocês, só apagar essas linhas, né, que esse portão tá assim. Aí, vê só. Essa folha aqui, do meio, ela vai estar com uma linha diferente, né, porque é a linha da esquadria, certo? E essa parede aqui, ó, ela não está cortada. Aí, não vou representar a alvenaria, eu vou colocar ela em vista, certo? Por quê, professora? Porque a espessura dessa linha, ela vai ser diferente. Outro detalhe, lembram que aqui nos cortes a gente vai falar das cotas, né, verticais. Então, aqui, ó, eu vou posicionar a altura do meu portão, né? Geralmente as esquadrias tem uma altura máxima de 2,10 metros. Então, a gente vai marcar aqui 2,10 metros, certo? Então, aqui, ó. E aí, a gente tem a altura do nosso portão. Vou colocar aqui até com esse outro layer aqui.
certo? E essa outra parte, ó, que a gente tá vendo a parede em vista, e essa parte daqui pra cima, né, do portão, a gente vai ver em layer de parede comum, né? Vou deixar eu separar aqui. E aqui novamente. Eita, essa aqui eu já cortei sem querer, querendo. Então, ó, aqui, daqui pra cima do portão, a gente vai realmente... Aqui, tá vendo o restante da parede, né? E aí ela não vai mais estar em vista porque o portão só vai até 2,10 metros. Então, o que passar em 2,10 metros, a gente vai ver cortado. Então, eu vou representar com layer alvenaria, certo? E essa parte aqui também, né? A gente vai visualizar cortado. Certo, ó. Representamos nosso primeiro detalhe, né? A porta. Vamos para o próximo, ó. Se você observar aqui, ó, depois dessa parede, a gente tem, ó, 6 metros até chegar nessa outra parede aqui. Então, aqui eu vou marcar a distância de 6 metros. Que é o vão da garagem, né? Certo? E aí, vou prolongar essa linha até a parte de baixo, tá? E aí, ó, a gente vai ver essa paredezinha, ó, cortada. Então, vou marcar aqui os 15 centímetros da parede também. Ok? Aí, pessoal, vamos pro próximo, né? Então, a gente vai até aqui, ó. Aí, aqui eu tenho, ó, 1,70, mas eu tenho essa janela. Então, o que é que eu vou fazer? Vou marcar primeiro 1,70, né? Que a distância é o tamanho desse ambiente. 1,70, vou marcar aqui. A gente tem 1,70, ó. E aqui tá cortando essa outra parede. Então, já vou marcar aqui ponto 15 da parede, 15 centímetros, né? Opa, toda vez tô dando uma esquecida, né? Mas vamos lá. Marquei ponto 15 agora aqui da parede. Tranquilo. Vamos desenhar agora a janela aqui. Essa janela, gente, ela tá em vista, certo? Vamos ver a medida dessa janela. Vamos dar uma conferida aqui. Ela tem aqui 1,20 m, certo? Aí a gente tem que observar o seguinte, se ela tá centralizada aqui na parede, né? E está. Vamos só ver a distância. Aí no de vocês podem ver a distância ou vocês podem centralizar, tá certo? Então, aqui, ó, 25. Então, vamos ver se vai dar certo. Vamos marcar aqui as distâncias para desenhar essa janela. Ponto 25. Aqui, ponto 25. Opa! Aí aqui a gente só vai dar uma olhadinha se tá com 1,70 ou com 1,20, né? E tá certo? Aí, ó, a altura do peitoril, que é aquela parte inferior da janela, aqui como não é uma janela alta, é 1,10 m que a gente vai adotar, certo? Aí também é a altura que vocês vão adotar no de vocês. Então, aqui, ó, vou marcar 1,10 m, certo? Aí, aqui, eu vou só organizar essa linha para pegar realmente só a janela, né, ó. Vou puxar pra cá. E aqui, ó, essa janela ela vai ter que ficar com 2,10 metros de altura. Então, ó, tem que ficar com a mesma altura dessa porta, certo? E aqui, ó, acabou que a gente tem uma janelinha. Vou ver só o tamanho que ela ficou aqui, porque eu acabei não marcando ali na planta, né? 1 metro por 1,20. Tranquilo? Essa janela, ela vai ser representada, ela tá em vista, né? Mas eu vou representar ela com layer esquadria. Tá aqui. Vou fazer o desenho, né? Basiquinho da janela, ó. 5 centímetros. Pra cá. Pra cá. Pra cá e pra cá. E aqui a gente vai aparar essas bordas, né? Isso dificulta um pouquinho o desenho de vocês à mão, né? Essa parte de apagar, então vocês tentam usar uma borrachinha fininha.
fazer esse detalhe, né? Aqui vou marcar o meio dela, bonitinho. Certo? E aí vocês vão decidir se é uma janela de correr e tal, aí pode desenhar, né? Aqui mais alguma coisa, mas assim já tá suficiente. Então a gente tá vendo a janela, viu parede em parede, né? Vamos ver o que mais que a gente tá vendo. Então eu vou só conferir a distância aqui se deu certinho, né? Ó, 1,70, tranquilo. Aí vê, pessoal, agora a gente vai visualizar o banheiro. O banheiro tem 1,20 m, então a gente vai marcar aqui 1,20 m. Aqui, ó. E aqui, gente, ele tá cortando, mas a gente tá vendo aqui que é ponto 15, né? Mas quem tá sendo cortado é a porta. Mas aí o esquema da porta vai obedecer assim como se fosse o lado do portão da garagem, né? O que a gente vai fazer, ó? Vamos marcar 5 centímetros, né? Que é a folha da porta, ó, pra dentro e pra dentro, certo? Esse layer aqui é esquadria, né? Porque a gente tá vendo a porta, então a gente vai representar ele de outra forma. Vamos marcar a altura, né? Com 2,10 m. Marcar aqui, ó, 2,10 m, e essa outra parte ela não aparece. Só que como no portão, né, você vai perceber, ó, que essa parede ela não está sendo cortada, né, a de trás, então ela tá em vista, né, essa parte aqui de baixo. Então a gente vai vir aqui, ó, e colocar ela mais fininha, porque ela tá em vista. A gente tá vendo ela lá atrás. Epa, vai dar um problema aqui, né? A gente tem que dividir a linha primeiro. Seleciono e divido. Seleciono e divido. Sempre dá esse errinho aqui no meu AutoCAD. Certo? Vamos agora copiar aqui, né? Colocar a linha fininha. Aqui no de vocês fazem com a espessura mais fina. Tranquilo. Aí, pessoal, tem a janela do banheiro, né? A janela do banheiro é uma janela alta, certo? Então, eu vou desenhar ela assim. Eu vou pegar o mesmo alinhamento, né? Pra ficar com 2,10 m. Vou visualizar aqui se ela tá centralizada, que provavelmente vai estar, né? Centralizada nessa parede. Então, se aqui tem 1,20 m, vamos ver o tamanho da janela que tá aqui na nossa planta. 60, né? Então a gente vai fazer assim, ó, 1,20 menos 60 dá 60, né? E 60 dividido por 2, 30 centímetros, para centralizar a janela. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Vou marcar uma distância de 30 centímetros daqui, não é isso? E 30 centímetros daqui. E aí, ó, vamos formar a nossa janela. Beleza? Essa janela eu vou colocar ela com uns 40 centímetros de altura. É suficiente, tá? Então, ó, 40. Vamos apagar essas linhas extras, né, que não precisam. E aqui também a gente vai colocar no layer esquadria. Vamos também fazer as bordinhas, né? Aqui, ó. E aí depois vocês decidem, né? Vai depender do tipo de janela que vocês utilizaram para ver melhor essa representação. Se foi uma janela de abrir, né? Se foi uma janela de... Enfim, mas aqui tá representada, tá certo? Então visualizamos, pessoal, ó. Essa janela, essa janelinha, né? Essa porta. Agora vamos ver essa outra janela aqui, né? Vamos ver só, dar uma olhadinha. Não, é 1,10 m, né? Então não interfere essa outra dimensão. Então vamos ver lá o peitoril, vai ser o mesmo dessa outra janela, né? Mas vamos ver a distância do quarto, né? Ó, 3,25 m. Então aqui a gente vem e marca, ó.
3,25. Vou marcar aqui, vou estender até aqui. Opa. Aí, ponto 15, né? A parede. Aí, ó, a gente vai puxar a mesma altura aqui dessa janela, porque o peitoril é o mesmo, né? Vou marcar aqui, ó. Puxamos a mesma altura. E também vamos puxar a altura superior. Tranquilo? Vou aqui dividir minhas linhas, né? Porque vai ter a parte da janela que vai estar sendo cortada e a gente representa isso. Então aqui novamente vamos cortar, né? Sempre dá esses erros no meu AutoCAD, né? Vamos prolongar essas linhas, né? Tranquilo. Agora vamos fazer aqui essa parte aqui a gente vai estar visualizando em vista, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, parede vista. Vamos desenhar a folhinha, né, da janela. Então aí no de vocês vão dar 5 centímetros, né, de escalímetro. E aqui essa folhinha a gente vai representar no layer esquadria. Certo? Tranquilo. Agora que a gente já representou aqui, ó, só falta o corredor, né? Ele tem 1,15 m, que já dá para o final aqui. Vamos ver como é que tá. Se tá certo, né? Agora é a hora da verdade. 1,15 m, ó, sobra os 15 da parede, né? Vamos conferir se tá sobrando 15. Tranquilo, né? Então, graças a Deus, tudo certo. Vou subir assim mesmo, então. Lembrando que aqui a gente ainda não tá falando da coberta, nem nada disso, né? Aqui essa parede também, ela tá em corte. Aí, pessoal, vamos lá. A gente vai ter uma laje, né? A gente viu, tem a laje, vai ter a parte coberta com telha de fibrocimento. Então, vamos representar a laje aqui, ó. Com uma espessura de 10 centímetros, tá bom? Ela varia de 10 a 15, mais ou menos, ó. Só que essa parte aqui, a minha laje não chega até aqui, certo? Então, eu não vou desenhar ela aqui. Depois eu mostro pra vocês o projeto estrutural, né? A planta de... Deixa eu dar uma mostradinha, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, tá a locação das minhas lajes, dos meus elementos. E aqui não tem laje, tá vendo? Então, ela vai parar por aqui, só no muro, né? Então, ela não vem pra cá, minha laje. Como a gente não tem acesso ao projeto estrutural, eu vou estimar que a viga tem 15 por 30 de altura. Então, a gente vai fazer como se a viga tivesse 30 centímetros, né? E 15 de espessura. Então, ó, ela pega aqui, né? O que que a gente vai fazer, ó? Aqui, desenhar a viguinha, ó. Que ela vai vir até aqui. E vai vir aqui, ó. E aqui a gente vai apagar essa parte. Então, ó, feito isso, a gente já tem aqui a viguinha. Eu vou separar aqui já, porque vocês vão ver, ó, que a representação, assim como a gente viu na nossa aula, ela é diferente, né, dos elementos estruturais. Então, representei aqui uma viguinha, né, aqui outra, então eu vou apagar essa linha, ó, certo, ó, e apagar aqui. Aqui mais uma, né, vamos observar que aqui essa parte é justamente onde passa o reservatório, ó, tem uma viga aqui, certo? Aqui, ó, a gente vai apagar, vamos apagar aqui. Aqui a gente tem, ó, tá vendo? A gente tem aqui esses pilares e aqui tem uma viga, ó, deixa eu mostrar pra vocês. No de vocês não precisa se preocupar muito com isso, porque vocês não vão fazer a alocação dos elementos estruturais, né? Então, até porque isso é fora do escopo do projeto arquitetônico. Eu tô fazendo aqui porque no meu tem. Então, vocês podem até estimar, né? Onde estão as vigas, ou ainda considerar que todas as paredes vão ter vigas. Então, não tem problema, é só uma representação, certo? Simplificada. E, na verdade, aqui não tem, né? Nessa, a gente viu aqui, ó.
Tem aqui no começo, tem no fim, né? Do vão do quarto. Então tem aqui. Então a gente vai deixar. Tem aqui, vamos lá. Aqui que não tem, né? E outra coisa, aqui também a laje só vem até aqui, ó. Né? Então a gente vai prolongar aqui, ó. Que é a parte do muro, né? Nessa parte do muro, a gente vai ver essa parede aqui em vista, né? Sem laje coberta, então, ó, ela fica sem essa parte aqui, na verdade, né? Ela fica um pouco mais baixa. Vou colocar ela aqui, acho que ela vai ficar 2,70 ou 2,80, né? Que a gente adotou. Então, vamos ver se fica casada com essa. Ah, não, ela vai ficar casada com essa aqui, pessoal. Vamos que ela fica aqui nessa linha, então tá certo, né? Então tá tranquilo. Tá certinho aí, né? Vamos só dar uma quebrada aqui. Nessa linha, ó. E aqui a gente vai fazer, ó, nossa viguinha. Então, ó, aqui eu vou ter que dar uma quebradinha também. Que aqui, ó, a gente tem um pedaço de parede e uma viga, né? Aí vocês vão identificar agora. Lembrando que aqui ainda falta a parte coberta, né? Talvez eu deixe para outra aula por conta do tempo, né? Vamos ver se aqui já tá certinho. Também tem que quebrar. A gente vai dividir em duas linhas diferentes, né? Vou fazer assim aqui. E aqui eu vou colocar, ativar meu linha estrutura. Vou desenhar aqui, ó. Minha linha já na cor certa. Certo? Aqui também vou apagar. Já vai ficar com minha linha. Opa, deu uma travada aqui. Vamos ver aqui, já tá certinho, né? Então aqui a gente já pode vir aqui e só colocar na mesma linha. A laje também, que a gente já separou, ó. Que ainda não separei, né? E somente onde eu já separei. Vai ficar faltando só essa daqui. Vamos separar pra gente finalizar essa parte. Tranquilo, né? Só copiar aqui. Bom, então aqui, o que a gente vai fazer? A gente agora, eu vou identificar os ambientes, tá certo? Pra gente, né, já ficar com isso certo. Então, ó, primeiro a gente tem a garagem. Vamos ver aqui um pouquinho. A garagem, né? Aqui, pessoal, ó. A gente tem a cozinha e a área de serviço, mas na verdade aqui já é a área de serviço, né? Então, eu vou colocar só a abreviação. A ponto serviço. E vamos só centralizar aqui. Um dos ambientes. Aqui a gente tem um WC, né? O banheiro. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui, WC, né? Então, a gente vai... W.C. Só centralizar aqui, né? Dar uma estética mais interessante. Lembrando que depois, como eu vou colocar os níveis, né? Talvez tenha até que trocar esse nome de lugar, né? Mas aí depois a gente só tá... colocando aqui para identificar mesmo. E depois, ó, o quarto. Vou até copiar o nome do quarto daqui. Não, é melhor puxar, né? Para ficar com a mesma altura aqui. Quarto. Bom, aqui, pessoal, a gente ainda pode representar a nossa viguinha baldrame. Eu vou dar aqui um offset ponto 30 também. Então, eita, não é ponto 30 com contrapiso, né? Então, se o contrapiso é 10, né? Vai ser 20.
Vamos só dar uma olhadinha aqui se ficou certinho a altura da nossa viga, né? Certinho. Tô pegando o lugar certo. Tabelinha de sapo a mais, né? Tá 30 certinho. Bom, então vamos pegar daqui, né? 20. Pra ficar também com uns 30 de altura. Ó, e vamos prolongar. Alguns locais pra gente fazer a representaçãozinha, né? Também. Certo, aqui também no muro, né? Poderia representar também uma fundação simplificada, mas não vou fazer isso, tá? Aqui, ó. Aqui já pode apagar. Aqui onde tem a porta não, né? A porta já é no próprio contrapiso, que a gente vai prolongar aqui. Prolongar aqui. E aqui também, né? Tranquilo, pessoal? Epa, faltou aqui, né? Aqui já dá pra ver agora, ó. Surgindo, né? Acabei tirando aqui. Como aqui a gente não vê a parede em vista, né? Aqui por enquanto eu vou deixar assim, na próxima aula a gente vai visualizando melhor como é que vai ficar. Bom, aí aqui eu ainda tenho, pessoal, que passar esse contrapiso por lei estrutura, já tô passando um pouquinho aqui do tempo. Então, na próxima aula, a gente vai continuar elaborando o nosso corte, né? Termina de representar essa parte aqui da estrutura simplificada. E vamos colocar os níveis e fazer a coberta e o reservatório. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!